vamos dar um pontapé inicial no nosso curso de fluidoterapia. Eu acho que não tem ninguém, estou vendo todo mundo conhecido aí, todo mundo já me conhece. Vou acompanhar vocês nessa primeira fase do nosso curso. E nas semanas anteriores, pelo menos para mim, eu que divulguei bastante o curso, chegaram a me perguntar, durante algum estudo, se esse curso era só para trabalhadores. E eu respondi na mesma hora, não, é para trabalhadores, importantíssimo, né, para os magnetizadores, passistas, e também, outro é muito mais importante, para os pacientes. Importantíssimo. Porque aqui, nesse curso, nós vamos partindo dos conhecimentos do macro até chegar no micro, né? Nós vamos conhecer todas as estruturas que estão envolvidas nessa dinâmica da fluidoterapia. Então, o trabalhador, por exemplo, mas eu já li todas as obras básicas, eu já sei disso, eu já sei da técnica de passe, eu já sei. Mas a técnica só não funciona. A técnica só não funciona. É preciso técnica, mas também equilíbrio emocional. E equilíbrio emocional, tanto para o trabalhador quanto para o paciente. Porque se o paciente estiver refratário, aquele tratamento, pelo menos para aquele paciente, não vai funcionar. Então, aqui nós vamos entender são vários atores que eu vou apresentar aqui, várias estruturas, depois nós vamos ver como é que tudo isso funciona junto, e nas próximas semanas vamos afunilando cada vez mais o nosso conhecimento, até chegar lá nas instruções particulares para os passistas, para os pacientes, como é que funciona a água purificada, até chegar lá no micro. Quando eu estava preparando esse curso, essa minha parte do curso, né, peguei apresentações anteriores, modifiquei muita coisa, mas alguns slides eu deixei, né, e esse foi um deles. Quando eu me deparei com esse slide aí, preparando para esse fluidoterapia, né, podendo o espírito encarnado atuar sobre matéria elementar, pode, do mesmo modo, mudar as propriedades. Aí eu me lembrei lá daquela passagem em que os apóstolos conseguem curar o menino. Aí Jesus, né, traz aqui o menino, Jesus cura o menino, e os apóstolos depois vêm, mestre, por que não podemos nós curar o menino? E aí ele já falou de cara, por causa da vossa incredulidade. Porque se tivesseis fé, tamanho de um grão de mostarda, poderiam mover montanhas. Então, é preciso fé. É preciso ter fé nessa dinâmica da fluidoterapia. Porque fé, afinal de contas, a nossa fé que está lá abaixo do dedão do pé, não está nem perto do grão de mostarda. Né? O que é fé? É acreditar, crença inabalável, sem hesitação. Deus, no seu amor, na sua misericórdia, na sua justiça. E, como consequência, como ele nos criou, também acreditar na nossa capacidade de espíritos imortais de atuar sobre a matéria. Foi isso que faltou lá para os apóstolos. É isso que nós temos que aprender. É para isso que nós estamos aqui nesse planeta. A cada encarnação nós vamos aprendendo um pouco mais disso aí. Falando de fluidoterapia,
entrando já no assunto, né? Fluidoterapia vem, faz a primeira estrutura, o primeiro ator dessa, vamos dizer, desse game, né? Dessa dinâmica. Utilização dos fluidos com finalidade terapêutica para o tratamento dos enfermos. Fácil. Detalhando um pouco mais, fica um pouco, começa a dar meio que um nó na cabeça, mas a gente vai destrinchando esse nó, tá? Eu vou ler aqui. Fluidoterapia é o nome que se dá ao tratamento feito com fluidos. Beleza. Aí agora complica, né? Compreende a ação magnética expressa pelos chamados passos, irradiações ou vibrações, e pela magnetização ou fluidificação da água. Mas peraí, está falando de fluidoterapia e agora já enfiou ação magnética no meio. O que é isso? Então, quando se fala de fluidoterapia ou ação magnética, é a mesma coisa. Ação magnética é fácil. Vamos entender por quê. Allan Kardec, que conheceu e praticou o magnetismo por 35 anos, como ele mesmo informou em texto publicado na Revista Espírita, não usou em sua obra o termo fluidoterapia, mas sim a expressão ação magnética. Então, isso aí é só jogo de palavras. Allan Kardec usava a ação magnética. E lá na literatura básica, a ação magnética. Se você for, para quem tiver curiosidade de procurar, de se aprofundar, lá na Gênesis tem muita coisa lá. Antes de prosseguir, se alguém quiser, não precisa se preocupar em anotar, em tirar foto, em anotar fonte de consulta. Essa apresentação vai estar disponibilizada no YouTube, no nosso grupo de estudo, em PDF, em PowerPoint. Então, vai estar disponível depois, para quem quiser se aprofundar mais, tá? No estudo. Então, a preocupação aqui é justamente absorver conhecimento. Então, ele examinou em minúcias e falando da ação magnética, ela se divide em 3. Né? Nós já conhecemos aqui, os trabalhadores. Né? A primeira, ação magnética pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo humano. Eu utilizo o meu magnetismo para aplicar um passe. Vai ficar dependendo da qualidade do fluido. Se eu tiver num mau dia, se eu tiver desequilibrado emocionalmente, lembra o que eu falei? Não basta só a técnica. Técnica e equilíbrio emocional. Se eu estiver equilibrado emocionalmente, desequilibrado, posso até prejudicar o paciente. Isso não é utilizado no centro espírita. Nem a primeira, e a segunda é utilizada quando nós precisamos. Né? A segunda, pelo fluido dos espíritos. Então, o próprio espírito, né? Atuando diretamente, sem intermediários, sobre o encarnado, seja para curar, né? Acalmar um sofrimento, provocar sono, ou seja, para exercer uma influência física ou moral. Então pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim. Pode ser um obsessor? Pode. E quando é que acontece isso aqui? Você faz a sua oração sentida, do fundo do coração, e vem um amigo espiritual e vai te aplicar um passe. Que eu chamo aquele momento guerra nas estrelas, né? Ele vai te enviar a força moral, né? Vai te intuir resignação, paciência e coragem
para você enfrentar o problema que você está te desestabilizando naquele momento. Não sendo esse o caso, pode ser que seja um obsessor. E a terceira é que nós utilizamos aqui no Centro Espírita. Aqui, na sala do Sete Passos, na enfermaria, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Então, é um magnetismo misto, ou passe misto, como nós chamamos aqui. Então, eu, sendo magnetizador, vou servir como veículo para o magnetismo do espírito superior. Eu vou ser só apenas um vetor, né? O espírito dele, os fluidos dele vão passar por mim, né? Os meus fluidos também, ele vai suprir alguma deficiência nos meus fluidos e aquilo ali, aquele conjunto, vai beneficiar o paciente. Vamos em frente. Falamos de fluidoterapia, já entendemos que é ação magnética. E o que são fluidos? É interessantíssimo a gente entender esse conceito aqui, e quando a gente está estudando lá no Livro dos Espíritos, ou na Gênesis, onde quer que a gente toque com ele, parece que dá esse assunto todo, ele parece que sempre está dando um nó na cabeça, mas a gente vai dilatando. O que são fluidos? Os fluidos são o veículo do pensamento dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Olha só a importância do pensamento, né? Todos, aí vai entrar mais um ator aqui, mais uma estrutura aqui. Todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Isso aqui a gente tem que saber. Isso aqui. Substância básica da criação. Substância básica da criação. Então, nós estamos mergulhados num oceano de fluido cósmico universal. Ele é a substância básica. Tudo que existe no universo é feito a partir do fluido cósmico universal. Estamos aqui nadando em fluido cósmico universal. Nosso corpo é feito de fluido cósmico universal. Essa parede, o ar, a água, o fogo, essa mesa, tudo é feito a partir do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal vai da quintessência, matéria mais purificada possível, até chegar na matéria bruta. E ele tem essa capacidade toda justamente para que nós, espíritos, possamos atuar nele. Então, varia da imponderabilidade até a ponderabilidade. A atmosfera fluídica é formada pela qualidade dos pensamentos nela predominantes. Então, peraí. Aí a gente já completa aqui, né? Os fluidos são neutros. Não tem fluido bom, fluido ruim. Fluido é neutro. Fluido circulante é neutro. Tá? Eles são impregnados das qualidades boas ou más dos nossos pensamentos. Então, nós estamos aqui mergulhados no oceano. E esse oceano aqui está impregnado nos nossos pensamentos. O pensamento de cada um. Vamos seguindo em frente que a gente vai entender melhor isso aqui. Allan Kardec, que era muito cientista, né? Gostava de entender tudo, tintim por tintim. Fazendo as suas perguntas lá no Livro dos Espíritos, isso aqui é a pergunta 27. Então,
dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. E aí o espírito de verdade responde, né? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Eu posso exercer ação sobre essa mesa. Eu posso transformar aquela água, essa água que está aqui dentro, em vinho. Posso. Um dia eu vou conseguir fazer isso. Mas eu preciso do fluido cósmico universal. Atuar sobre ele para chegar lá e modificar quimicamente a água que está lá dentro. Ainda não sei fazer isso aí. Mas a gente chega lá. E Allan Kardec consegue, né? Isso aqui nós até já vimos. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? E a resposta, né? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. Que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar independente. Aqui uma figurinha para ajudar a gente a entender melhor, né? A imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, a Trindade universal, Deus, Espírito, matéria. E o fluido universal aqui, fluido cósmico universal, que é matéria. É matéria quinta essencial. Aqui mais um conceito de fluido cósmico universal, matéria elementar, primitiva, cujas modificações e transformações constituem inumerável variedade dos corpos e da natureza. Outros nomes que você pode encontrar na literatura de fluido cósmico universal, né? Éter, matéria cósmica, fluido cósmico, fluido universal. Já falamos também que ele vai da imponderabilidade até a ponderabilidade. Características. Estado de pureza absoluta, inúmeras modificações, fluido elétrico, fluido magnético e vital são modificações do fluido cósmico universal. Então, fluido cósmico universal é o ponto de partida para tudo. Tudo que existe no universo. Né? Aqui, na nossa cidade, no nosso planeta, no espaço sideral, não existe vácuo, não. Não existe vácuo, não. Não existe o nada. Sempre tem o fluido cósmico universal. Então, já vimos, falando de fluidoterapia, fluidos, agora vamos entrar no pensamento. São os fluidos são por onde o pensamento viaja, né? Vamos falar de pensamento, então. Tirado desse livro aqui, né, Mecanismo da Mediunidade, tem um entendimento, uma estrutura que nós precisamos entender, e eu fiz, então, 2 recortes antes da gente ir para a estrutura principal, tá? Nesse livro aqui. Primeiro recorte, ele fala do pensamento das criaturas. Pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um de nós se gradua nos mais diversos tipos de onda. Até aí tudo bem. Eu penso nos mais diversos tipos de onda. Entendi. Corpúsculos mentais. Aí aqui começa. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial, compondo um maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos.
Então, nós estamos submersos aqui, num mar de pensamento. Todo mundo está pensando aqui. De preferência, eu gostaria de achar que está todo mundo pensando aqui no nosso curso de fluidoterapia, bem atento. Mas pode ter gente que esteja pensando em futebol, novela. Então, por isso, inclusive, que nós pedimos sempre, antes do nosso estudo, para que você desligue o celular, coloque no silencioso, evite conversa paralela, porque o teu pensamento vai tirar o foco do estudo e vai atrapalhar o estudo. Tá. Então, pensamento das criaturas, corpúsculos mentais. Corpúsculos, corpos pequenos. Você pensou, o espírito pensou, ele já começou a criar. Tá? Aquele pensamento ali não é uma coisa fantasiosa, subjetiva, né, que não existe. Aquilo está só no mundo das ideias. Não. É substancial. Começa a se corporificar. E aí vai acontecer, se você insistir muito, nós pensamos uma coisa, aí, corpúsculo mental, aí de repente a gente já pensa outra, né? Aquilo ali já se dilui. Já acabou aquele pensamento. Você já foca para outra coisa. E eu tenho tudo assim o dia inteiro. Mas tem coisas que a gente insiste. Né? E aí que vem as formas de pensamento. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos o que nos exposem o modo de sentir. Então, aquilo que eu insisto em pensar, aquele pensamento que eu insisto em cultivar, vai atrair outros espíritos que estão pensando da mesma forma. É isso aí. Exatamente isso. E se eu insistir mais nesse pensamento, essa condensação vai se tornando cada vez maior. É isso aí. É nessa projeção de forças a determinarem o compulsório. Isso aqui é compulsório. Não é se eu quiser, não. É compulsório. Intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas que estejam com aquele mesmo tipo de pensamento, né? Que se nos movimenta o espírito, no mundo das formas de pensamento, que não são fantasias, tá? São construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam ou nos escravizam de acordo com o bem ou o mal da nossa escolha. Esse texto aqui é meio difícil de digerir logo no início, né? A gente tem que ler uma, duas, três. Por isso, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Essa imagem aqui, eu utilizei, para quem se lembra, no nosso curso de obsessão e desobsessão. Era outro texto, mudei o texto aqui. Eu achei que estava bem, se encaixava bem aqui. Então, daquilo tudo que a gente leu, que é importante fixar. Forma pensamento. O pensamento se condensa com a intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-lo. Pensei, mudei de pensamento, aquele corpúsculo vai se desvanecer, vai ser absorvido pelo fluido circulante. Pensei, insistir no pensamento, aí eu vou começar a gerar a forma de pensamento. Tá? Essa aqui é a nossa amiga bailarina, né, que desencarnou, coitada. Tá? Então, ela está aqui, acabou de desencarnar, e durante a vida ela cultivava pensamentos perturbadores. Começou com os corpúsculos mentais, né? Aquilo ali se transformou
na aura, nós vamos ver mais para o final direitinho o que é a aura, né? A psicosfera humana dela, né? E aquilo ali fica envolvendo o nosso corpo, né? O nosso perispírito. É o nosso cartão de visita, aquilo ali, a nossa aura. Ninguém vê. Aqui, entre os encarnados, ninguém vê. Alguns médicos podem ver. Alguns. No plano espiritual, todo mundo vê. De longe, você já sabe quem vem ali, que tipo de pensamento tem, o que fez, o que está pensando em fazer. É o cartão de visita. Tá? E ela insistiu tanto e criou essas formas de pensamento. Isso aqui, tudo, essa estrutura toda, foi ela que criou. Por isso que a gente se pergunta, às vezes até de brincadeira, né? Quando eu desencarnar, será que eu vou para um umbral? Quando a pergunta certa deveria ser: o que é que eu estou fazendo para desmontar o meu umbral psíquico? Porque nós viemos para cá, para esse planeta, para desmontar esse umbral psíquico, que já existe. Todo dia é uma batalha para você desmontar esse umbral psíquico. Ou você consegue, ou você vai reforçando ele. É uma criação substancial. Isso aqui não é fantasia, não. Ela está lá mesmo. Tá? É um estado de consciência dela. Tem outros espíritos por aqui. Na imagem ela está sozinha, mas tem outros espíritos que estão aqui, reforçando essa forma de pensamento. Porque eles pensam da mesma forma, vão se aproximar por afinidade e vão reforçar essa forma de pensamento. Da mesma forma acontece lá as colônias espirituais, o nosso lar. Quem viu o filme lá, o nosso lar, aqueles prédios bonitos, aquelas construções bonitas, não tem empreiteiro lá para fazer, não. Pedreiro não tem nada, não. Forma pensamento. Espíritos superiores, reunidos, pensando da mesma forma, em sintonia, criam aquelas construções mentais. Essa aqui, uma construção sinistra. Falei de afinidade, né? Aí a gente já fica logo preocupado, né? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Somos espíritos inferiores. Quem é que eu vou atrair para perto de mim? Eu não vou atrair espírito puro, por afinidade. A afinidade é a semelhança moral de gostos. A gente, às vezes, até usa esses dois termos aqui como se fosse sinônimo, mas não são. Afinidade é uma coisa, sintonia é outra. Afinidade, semelhança moral de gosto. Sintonia é o efeito, ajuste vibratório, estabelecimento da comunicação mental. É por isso que nós estamos aqui, nesse planeta. Nós somos imperfeitos. Quem é que vai se aproximar da gente? Espírito imperfeito vai se aproximar. Tem os mesmos gostos, tem a mesma instabilidade moral, então vai se aproximar. Mas se aproximar é uma coisa, sintonizar é outra. Eu posso, como está dizendo o texto ali, ter afinidade com espíritos imperfeitos e bloquear a sintonia. Através de quê? Autoconhecimento, reforma íntima, vigiar e orar. Vigilância do pensamento. Vigiar e orar. Já falei isso, acho que umas 3 vezes desde o início da apresentação, ainda vou falar muitas vezes. Vigiai e orai. Essa é a tônica. Para que se tenha uma boa atividade de fluidoterapia. Para todos. Tanto para os magnetizadores, como para os pacientes.
vigiai e orai. Porque o espírito inferior se aproxima, ele se aproximou. Não tem jeito. Eu sou uma cego mesmo, vai se aproximar o espírito perfeito. Tá, mas eu estou trabalhando. Eu estou me esforçando. Mato um leão todo dia. Procuro melhorar. Persigo aquela transformação moral. Através do autoconhecimento da reforma íntima. Ele não consegue a sintonia. Pode até ficar muito insistente, ele vai ficar por perto, sim. Vai, né? Não. Isso é só fogo de palha. Isso aqui é só fogo de palha. Vou ficar por aqui, porque daqui a pouco a Celi vai desistir dessa marmota de centro espírita, e aí eu tomo conta. Então, mas aí você insiste, insiste, insiste. Às vezes dá uma escorregada, mas insiste. E é assim que você bloqueia a sintonia. Você está rodeado de espírito imperfeito. Esse planeta aqui só tem perfeito. E você está aqui para se transformar moralmente nesse ambiente. Esse aqui é o game. Se conseguir, beleza, mudou de fase. Aí você muda o teu fluido e não os fluidos diferentes, né, se repelem. É assim que a gente vai, um passo de cada vez, conseguindo aquilo que eu falei no início, né, que é o equilíbrio emocional. Então, está falando de fluidoterapia, fluido cósmico universal, pensamentos, forma pensamento, mais um ator aqui. Mais uma estrutura aqui. Perispírito e suas estruturas. Tá? Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 93, que Allan Kardec perguntou, a resposta, e aí nós ficamos com esse entendimento aqui. Que nós somos uma criatura trina, composta de corpo, espírito e perispírito. E aí esse ditadozinho aqui funciona bem para a gente entender. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Na Gênese tem um conceito mais elaborado. Perispírito, o corpo do espírito, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. Ah, então o perispírito vem do fluido cósmico universal. Lembram lá da Trindade universal? Para que o espírito possa atuar na matéria bruta, ele precisa do fluido cósmico universal. Senão, não tem jeito de fazer esse esqueleto se movimentar, não. Não dá. É uma condensação desse fluido em torno de um princípio inteligente, do espírito. Natureza semimaterial, participa da natureza material, de matéria, né? É subproduto do fluido cósmico universal, e da natureza espiritual, pela sua natureza quintessenciada. É uma matéria purificadíssima. Propriedades e funções, tem uma literatura vasta aqui, que a gente pode encontrar as propriedades, funções do perispírito, em geral, penetrável, penetrante, elástico, emissor, plástico, absorvente. Funções: laço de união entre o espírito e o corpo material, veículo de manifestação do ser espiritual na erraticidade, modelador da forma, formou a célula lá na fecundação, o perispírito já começa a se juntar célula a célula com aquele corpo e vai modelar aquele bebezinho que está lá na barriga da mãe. Vai sair conforme o perispírito, com as deficiências que aquele perispírito tiver. Veículo do pensamento. Olha só, aí. Perispírito é o veículo do pensamento.
Vamos já ver isso com calma. Elemento de exteriorização da mediunidade e, finalmente, chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Veículo do pensamento. Como é que acontece isso? Tem no perispírito, tá? 7 estruturas, 7 centros de força. Isso aqui está no livro Entre a Terra e o Céu, Chico Xavier. O texto é um pouco complexo, mas eu vou mostrar a figurinha depois, aí fica bem fácil da gente entender. Nosso corpo de matéria rarefeita, perispírito, está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam, que se ligam nas ramificações dos plexos. Está falando dos plexos nervosos do corpo. Tá? Vibrando em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente. Estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então, é nesse circuito. Espírito, perispírito, corpo. Espírito, centros de força do perispírito, plexos nervosos do corpo. Circuito fechado. Cada qual de nós, é continuação do texto, cada qual de nós respira em determinado tipo de onda, isso nós já vimos. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o fluxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhes são afins. No popular, o teu pensamento é que vai te levar para uma vida mais ensolarada ou para essas regiões de vidas inferiores. É o teu pensamento. Então, está aqui. Centros de força e plexos nervosos. Circuito fechado. Espírito tem a ideia, tem o pensamento. Passa para o perispírito. A princípio, todo o pensamento vai para o centro de força coronário. São 7 centros de força, né? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gastro e genésio. O coronário distribui aquela ordem para os outros centros de força conforme a necessidade. E aquele pensamento vai se condensando. A gente já entendeu que o espírito pensou, começa a formar os corpúsculos mentais. Ele vai se condensando aqui, pelo perispírito, pelos centros de força do perispírito. Até o perispírito está ligado célula a célula com o corpo, né? Até chegar lá no plexo nervoso. Seja qual o plexo for. Quando chega no plexo nervoso, né? Aquela condensação que estava sendo feita dentro do nosso corpo, aquilo vira matéria bruta. Aqui vira substância química, neurotransmissor. E aí que os neurotransmissores vão fazer o esqueleto se movimentar. Vão fazer o que o espírito quer. Ah, eu quero tomar água. Pensamento, ordem, e aí o corpo vai e executa. Isso aqui é no circuito fechado, tá? Mas isso aqui é o fluido circulante. Isso aqui é fluido cósmico universal. O pensamento também atua no fluido cósmico universal. Não é só através do meu fluido vital. O fluido cósmico universal também é impressionado por esses pensamentos. E nós já vamos ver daqui a pouquinho como é que acontece isso. Então, tem esse circuito fechado aqui, que pode até nos fazer adoecer, dependendo do tipo de pensamento, e tem o circuito aberto aqui. Tá?
é condensação do pensamento. Então, de novo, a nossa irmã, bailarina lá, quando ela ainda não tinha desencarnado, né? Ela estava começando a cultivar os pensamentos perturbadores dela, os corpúsculos mentais, e começando a criar as formas de pensamento. Isso que acontece com a gente. Se a gente não vigiar e orar o tempo todo, vigiar e orar. Como é que acontece essa condensação do pensamento? Uma parte eu já expliquei, tá? Esse slide também eu utilizei no nosso curso de obsessão e desobsessão, eu só complementei ele, tem mais uma página no nosso curso de fluidoterapia. Então, nessa primeira página, é aquilo que nós acabamos de ver. Condensação de pensamento. Tudo começa no pensamento. Força magnética plasmada pela vontade do espírito. O pensamento vai sendo condensado pelos centros de força até alcançar os plexos nervosos. Nesse momento, se torna matéria bruta, substância química, que vai permitir que aquela ordem viaje pelo nosso corpo e a vontade do espírito seja realizada. O problema lá da nossa amiga bailarina, né, é quando alimentamos o nosso corpo com excesso de pensamentos excitatórios e perturbadores. Em algum momento, nós até precisamos desse tipo de pensamento. Estamos vivendo aqui nesse planeta, estamos vivendo na matéria. Os neurotransmissores gerados dessas ideias, embora sejam necessários em algum momento, vão prejudicar o corpo se forem produzidos em excesso. Então, precisa haver equilíbrio. Precisa haver equilíbrio. Vigiai e orai. Prosseguindo. E sim, a continuação, o circuito aberto. Essa condensação executada pelos centros de força do perispírito também atua no fluido circulante, permitindo uma ação magnética efetiva de transmissão fluídica. Então, eu vou atuar no fluido circulante. Através do meu pensamento, o fluido circulante vai vibrar. Ação magnética efetiva de transmissão fluídica. Essa é a dinâmica, é assim que funciona. A oração, a transmissão de pensamento, os fenômenos de efeitos físicos. É assim que os médiuns de efeitos físicos conseguem os efeitos. E da fluidoterapia. Olha só, a intensidade, aí cada um, dependendo da sua carga fluídica, cada um tem uma carga fluídica, um magnetismo diferente. Tá? Saindo lá da fábrica, depois do nosso planejamento encarnatório, cada um com uma carga de fluido vital. Minha carga é para durar tantos anos. Tem outro que só vai durar pouquíssimos anos. E você vai tendo que ir reabastecendo e ir cuidando dessa bateria. Com o quê? Com alimentação, com bons hábitos. Né? Nossa bateria, nós vamos retroalimentando 90% com a alimentação. Né? Mas tem o ar, tem a luz. Então, tem uma série de coisas que vai retroalimentar esse fluido cósmico, que nós podemos absorver fluido cósmico para reabastecer a nossa bateria de fluido vital. Até que o corpo não aguenta mais, já vai perdendo força e não consegue mais reter aquele fluido vital. Tá? A intensidade dos resultados obtidos depende da psicosfera, do magnetismo do médium. Quantidade de fluido que ele tem, o magnetismo dele. Quantidade e qualidade. No caso da fluidoterapia, os espíritos superiores suprem temporariamente as eventuais deficiências do médium. Tais deficiências vão diminuindo à medida que este se dedica de verdade, com persistência aos processos de autoconhecimento e de reforma íntima.
falar sobre aura aqui. A aura, eu já tinha dado spoiler antes, é o nosso cartão de visita. Ninguém vê a aura aqui. Alguns médios têm a capacidade de ver a aura, mas é uma túnica eletromagnética de corpúsculos mentais. Ela vai se modificando o tempo todo. A gente pensa o tempo todo, modifica o pensamento o tempo todo, tem um pensamento ruim, consegue se livrar dele. Então, o tempo todo, essa nossa túnica eletromagnética ela vai se modificando. Tá? Então, conjugação de forças físico, químicas e mentais peculiar a cada indivíduo. Todos os seres vivos, os mais rudimentar, os mais complexos, se revestem desse halo energético. Nas reentrâncias das ligações sutis dessa túnica eletromagnética, de que o homem se entraja, circula o quê? Pensamento. É o pensamento que forma aquela aura. Ou a nossa psicosfera humana. É o pensamento que está ali, fazendo o fluido, nosso fluido vital, o fluido circulante, se movimentar. E, de acordo com o pensamento, colorindo com as vibrações e imagens de que se constitui. Aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Então, exibindo em primeira mão. É o cartão de visita. Aqui ninguém vê. No mundo espiritual, todo mundo sabe o que você está pensando, sabe o que você está planejando, já olha para você. Por isso que no mundo material o sofrimento moral é muito grande. Porque aqui nós conseguimos sonegar a verdade. Ah, eu não quero que saibam que eu estou pensando isso, que eu estou pensando aquilo. Se eu não quero que saiba que eu estou pensando isso, que eu estou pensando aquilo, eu pinto ou eu fico calado. Pronto. Soneguei a verdade. No mundo espiritual, não. Tudo aberto. Não tem como você fugir disso aí. É o teu cartão de visita. Todo mundo sabe o que você é, o que você tem, o que você pensa, o que você já fez e o que você está pensando em fazer. E essa aula está aqui conosco, nesse momento. Por isso que nós temos que ter tanta preocupação com o vigiai e orai. Por isso que esse curso aqui é tão importante, tanto para trabalhadores como para os pacientes. Para o trabalhador, porque não adianta só saber a técnica e estar desequilibrado emocionalmente, tá? Com a aura toda capenga. Não adianta. Na hora do passe vai até funcionar. Ação magnética mista, passe misto, vai até funcionar. Porque ele vai ser auxiliado ali pelos espíritos superiores. Mas ele, como magnetizador humano, sozinho, se for atuar, vai prejudicar o paciente. Então, importantíssimo para o trabalhador. E importantíssimo para o paciente também, que vai entender como é que funcionam essas estruturas e vai desmistificar essa atividade da fluidoterapia, que a gente tem tido tanta preocupação. Toda segunda-feira, a gente, durante os avisos, procura falar um pouco sobre a fluidoterapia, sobre o que acontece na enfermaria, justamente para que ninguém
tem essa ideia, o que será que vai acontecer? Quem chega aqui pela primeira vez, enfermaria, 7 passos, o que será isso? Será que vai doer? E para que o paciente também se conscientize de que ele precisa também, ele participa também desse tratamento. Ele não está ali inerte. Tá? Vai sentar aqui, aí vem o magnetizador, ele está ali inerte, sem participação nenhuma, completamente passivo. Não, ele tem que assumir o protagonismo do seu tratamento. Porque se ele ficar refratário, aquele tratamento não vai surtir efeito. Lembra lá dos apóstolos? Né? Jesus falou, não curaste do menino por causa da vossa incredulidade. Se eu não acredito no processo, se eu não acredito na dinâmica da fisioterapia, se eu entro ali dentro daquela sala, isso aí, ele vai só botar a mão em cima de mim e não acontece nada. Realmente não vai acontecer nada para ele. Não vai acontecer nada. Ele tem que assumir o protagonismo. Tanto lá, no momento da fluidoterapia, que aquilo ali vai dar uma trégua, como depois, no decorrer do tratamento. Ele precisa vigiar e orar o tempo todo. Precisa se dedicar ao autoconhecimento e à reforma íntima. Essa é a importância. As características da aura. Né? Densidade quintessenciada ou rarefeita são as almas evoluídas, pastosa, opaca, são as almas imperfeitas. Coloração, luminosa e brilhante, espíritos superiores, brilho mínimo, almas inferiorizadas. Como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então está aqui. Uma aura de um espírito bem, um espírito superior, né? Espírito resplandecente, aura brilhante. E aqui está mais para nós essa aqui, né? Porque, olha só, brilho mínimo, pastosa, opaca. Que pensamentos não estarão viajando por aqui? Né? Isso aqui é a aura da nossa amiga Valarina. Ela criou e depois aumentou. As forças de pensamento foram criando aquelas construções substanciais. A nossa missão aqui nesse planeta é sair daqui para cá. É simples, é sair daqui para cá. Como é que eu faço? Se eu só atraio o espírito imperfeito. Se todos aqueles planetas são espíritos imperfeitos, trabalhando todo dia, nós já temos as ferramentas. Temos a felicidade de ter tido contato com a doutrina espírita, estudando o Evangelho, estudando a doutrina espírita, estamos estudando aqui e praticando. Tem que praticar. Reforma íntima, autoconhecimento, que é todo dia. Transformação moral daqui para cá não vai acontecer. Não, agora eu vou melhorar. Pronto. Aí já mudou. Não vai ser assim. É um processo. Você vai errar 2, 3, acertar 2, 3. E a cada vez que você acertar, você vai se sentir melhor. Você, primeiro, como eu sempre digo, né? A gente estava falando de ética no primeiro estudo. Então, no Espiritismo, a gente viaja, né? Dentro do mundo da ética, né? Da ética do dever, até chegar à ética da virtude. No dever, você vai sendo cutucado. Eu tenho que fazer. Somos nós aqui.
Eu tenho que fazer. Eu tenho que melhorar. Já tenho vontade para isso? Ainda não. Mas eu tenho que fazer. Eu já sei que eu não sou flor que se cheire. Eu tenho que melhorar. Então, aos poucos, você vai conseguindo se melhorar. Aos poucos, aquilo ali vai lhe gerando hábito. E depois, quando você começa a fazer aquilo ali, aí você vai percebendo cada vez mais que você vai se aproximando da ética, da virtude. Que é quando você sente, quando você faz aquelas coisas que antes você fazia, mais ou menos que empurrado, quando você começa a fazer, tendo aquela sensação de bem-estar, de tranquilidade, de que você gosta de fazer. Aí, teve transformação moral. Aí, a tua aura vai começar a mudar. Esse panorama aqui, sinistro, sombrio, essa névoa, vai começar a dissipar. A tua luz vai começar a brilhar. Não vai virar santo, não, mas vai começar a mudar. Vai ser a transformação moral que a gente tanto procura aqui nesse planeta. E tendo a transformação moral, beleza. Você aproveitou a encarnação, deu um passo, né? Subiu um degrau, vai para a próxima fase do game. É assim que a gente consegue. Ah, é difícil? É. Por quê? Porque todo o tempo tem pensamento perturbador cutucando a cabeça da gente. O tempo todo. Tem espírito imperfeito aqui, entre nós, o tempo todo. Tem os meus pensamentos, que eu também não sou forcecheiro. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhador, paciente, para que a gente tenha um sucesso na nossa atividade de fluidoterapia e na nossa vida, lógico. Né? Quando surgir um pensamento perturbador, substitua por um positivo e persista. Isso aí é o vigiar e orar. Ah, mas não vai cair na besteira de pensar, mas será que esse pensamento é meu ou é do obsessor? Não interessa. Não interessa se é seu, se é do obsessor. Faz a mínima diferença. O pensamento está lá com você. De quem é, não adianta você querer saber, né? Para terceirizar a culpa. Nós somos especialistas nisso, terceirizar a culpa. Né? Ah, o pensamento, não fui eu que pensei assim, eu não sou tão ruim assim. É sim. Então, quando surgiu o pensamento perturbador, substitui por um positivo e persista. Como é que é isso? Orar. Estamos encarnados, né? Então, temos que nos dedicar à nossa vida material também. Né? Então, orar, trabalhar, alimentar, descansar. E tem o momento da diversão, do relaxamento. Você precisa também de momento de relaxamento. Precisa. Lembram lá dos neurotransmissores? Se você não tiver momento de descontração, você vai adoecer. Vocês têm alguém que seja médico aí que possa me auxiliar, mas vai adoecer. Com certeza. Então, tem que ter momento de descontração. E nesse momento de descontração, aí é que pega, né? Se você for ler um livro, leia um bom livro, escute uma boa música, né? Assista um bom filme, faça boas atividades físicas, né? Faça coisas boas, caridade, tome um banho. Aí você mudou o foco do pensamento. Beleza. 2 horas depois o pensamento volta. E aí? Começa tudo de novo. Vigiai e orai o tempo todo. Essa batalha vai acontecer quantas vezes? N vezes.
Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir de novo. Tem que insistir o tempo todo. É assim que nós vamos conseguir o nosso equilíbrio emocional. Aí, juntando com a técnica que nós vamos aprender durante as próximas fases do nosso curso aqui, a gente vai ter uma ótima atividade de fluidoterapia. Agradeço, até passei do tempo, agradeço a presença de todos, a atenção. Vamos fazer uma oração agora para encerrar nosso. Alguém tem alguma pergunta? Eu lembrei agora. Ninguém? Então está todo mundo sabendo que o curso está tinindo, né? Então, mais uma vez agradeço a todos a presença, a atenção, e vamos fazer uma oração para encerrar essa nossa primeira fase do curso de fluidoterapia. Agradecemos mais uma vez, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e dando início a essa atividade, a esses esclarecimentos sobre a fluidoterapia. Agradecemos e pedimos que possamos retornar nos nossos lares na sua paz, refletindo sobre o que foi exposto e receptivos a colocarmos em prática. Fica conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Que assim seja.